Olá, meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado há 20 anos e criador do método Fature Sem Processo. Eu ajudo advogados e advogadas a faturar até R$ 20.000 por mês sem a dependência aos processos judiciais. Ou seja, construindo uma prestação de serviço, aquilo que a gente chama de portfólio. É uma construção de serviços que não vai terminar necessariamente no judiciário, com a construção ou manutenção de processos. Ou seja, o faturamento do advogado, da advogada, vem de serviços que não aqueles destinados à postulação em juízo. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a contratação de um advogado e advogada por uma empresa, por uma pessoa jurídica. Basicamente, existem dois elementos que vão determinar ou não a contratação de um profissional da advocacia. Eu não sou muito bom com desenhos, né? Mas trouxe aqui para vocês um pequeno desenho que simboliza uma empresa. No dia a dia de uma empresa, inúmeras questões são trazidas à tona. Em determinado momento, os gestores, os proprietários, os sócios de uma empresa, eles vão se debruçar sobre esses problemas. E eles podem ser de várias ordens. Eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos. Então, aqui nós podemos ter questões tributárias, né? Uma empresa ela tem várias questões ligadas ao campo tributário, né? A forma de tributação talvez seja um campo que traz mais dificuldades para a empresa, mas todas, sem exceção, vão ter que trabalhar com as suas questões tributárias. Nós temos aqui as questões trabalhistas, né? São também inúmeras, né? Uma empresa constitui ali vários tipos de relações, né? Muitas ligadas à CLT, outras nem sempre, né? Então são muitas questões ligadas ao campo do direito do trabalho. Nós temos um campo importantíssimo que eu chamo de contratos e relações. Contratos e relações. O que isso quer dizer? Uma empresa, ela tem muitas relações externas, né? Inúmeras. Fornecedor, cliente, parceiro, enfim. São muitas as relações e essas relações elas precisam ser relacionadas, contextualizadas num documento, num contrato, né? E aqui um contrato mal feito, uma relação que não possa ou que não seja documentada adequadamente pode trazer inúmeros prejuízos para uma empresa, né? Nós temos um outro campo que eu vou chamar de relações dos sócios. Os sócios, eles têm grandes poderes de decisão dentro de uma empresa.
E isso, como eles têm muito poder dentro de uma empresa, podem surgir muitos conflitos quando existe ali uma espécie de embate entre um ponto de vista de um sócio e de outro, né? Então, a presença de um profissional da advocacia é de suma importância para que exista ali um parecer, né, de um especialista, de alguém que realmente entende do problema e que não está fazendo uso de um poder de dono, de proprietário da empresa, né? Então, a presença de um advogado e de uma advogada elimina, né, essas desavenças, esses problemas que podem ser graves, ao passo de chegar ao ponto da venda da empresa, enfim, da separação da sociedade. E aqui tem um quinto que eu vou chamar de procedimento jurídico de crise. Procedimento jurídico de crise. Estamos aí no meio de uma pandemia, né? Muitas pessoas, né? A gente não pode usar essa expressão ninguém, né? Acho ela muito exagerada, mas a grande maioria das pessoas não imaginavam, né, essa situação pandêmica. Mas toda empresa precisa ter um procedimento, né, jurídico para viver uma crise, né? Então, é de suma importância que uma empresa tenha ali um planejamento para uma crise. Não só uma crise grave como essa, né, mas uma crise econômica, um momento tenso do país, algumas coisas que a gente sabe, basta olhar para a nossa história, né? Que a gente vê, o Brasil, por exemplo, é um país que não passa 10 anos ininterruptos, né? Quando a gente olha na história do país, não existem 10 anos ininterruptos sem que tenha acontecido uma crise sequer. Uma crise política que afeta a economia ou uma crise econômica propriamente dita, né? Então, nós temos aqui, gente, esse rol é exemplificativo, tá? Ele não é taxativo. Aqui eu trouxe 5 exemplos de problemas que surgem aqui a partir da consultoria que eu faço aqui no escritório. Mas, aqui vocês podem adequar o que vocês quiserem aí, né? Questões previdenciárias, enfim, questões sucessórias, existem inúmeras aqui, tá? Quando a empresa não tem uma assessoria, uma consultoria jurídica contínua, ela corre o risco. Aqui eu coloquei essas linhas aqui, não coloquei elas de forma contínua, né? Porque podem ou não, essas questões podem ou não se tornar aquilo que nós chamamos de problema jurídico. Problema jurídico. Então, nós temos aí, quando as pessoas, os gestores, os administradores, alguns sócios, alguns proprietários de empresa, eles às vezes estão há um bom tempo no mercado e eles acham, né, eles têm a ilusão de que eles podem lidar com essas questões sem o auxílio de um profissional específico, de um profissional que foi treinado na faculdade
para lidar com essas questões. Então, uma das formas da contratação do advogado é essa. A empresa espera vir à tona a existência do chamado problema jurídico, né? Quando alguma questão dessas que eu citei, por exemplo, não são trabalhadas, não é feito um prognóstico dessas questões, essas questões se transformam num problema jurídico. Esse problema jurídico vai transcender a capacidade de resolução daqueles profissionais que estavam lá na empresa. E aí vai surgir, então, a necessidade da contratação de um advogado ou uma advogada, claro, que é um especialista para lidar com o problema jurídico. Se tem uma coisa que nós fizemos na faculdade foi aprender a lidar com o problema jurídico. Esse assunto a faculdade é expert, né? Nós somos especialistas em problema jurídico. E aí, o advogado e advogada, quando ele é contratado para esse trabalho, né, ele vai ter aqui dois caminhos. Basicamente, dois caminhos. Ele vai exercer aqui uma atividade extrajudicial, ou uma atividade judicial. Dependendo do problema, do tamanho do problema, dependendo dos fatores conectados com esse problema, né? O advogado e a advogada vai fazer uma análise e ele vai, então, tomar uma escolha, se for possível uma resolução amigável, se for possível uma composição, se for possível ali trabalhar de forma extrajudicial, ele vai fazer. Se não, ele vai judicializar a questão, ou talvez aqui, né, o problema jurídico, quando está instalado, às vezes antes mesmo da contratação, já está judicializado, né? Por exemplo, uma ação trabalhista, né? Talvez já está judicializado. Então, ele vai entrar depois do problema jurídico. Qual que é a função do advogado, da advogada nessa contratação? Simplesmente eliminar o problema jurídico. O problema jurídico. Como a própria palavra diz, né, o problema, a questão que vai afetar de forma profunda a empresa, né? O advogado e a advogada está sendo contratado exatamente para combater, né, esse problema jurídico. Então, aqui, vai existir aquilo que nós chamamos de ação reativa, né? O advogado e a advogada vai reagir a esse problema jurídico. Aqui eu vou anotar o objetivo, né? O objetivo aqui, que é eliminar o problema jurídico, é uma ação reativa, desculpe, com o objetivo de eliminar esse problema jurídico.
interessante, né, a gente ponderar que esse tipo de prestação de serviço, esse tipo de trabalho, não é o que nós aplicamos aqui no escritório. Não é o fature sem processo, né? Até mesmo porque vocês viram que quando o problema jurídico existe, às vezes a ação judicial é inevitável, né? Então isso é uma forma de contratação do advogado, uma forma que até algum tempo atrás era a mais comum, né? A mais tradicional, principalmente no Brasil, né? Uma cultura um pouco distante daquela cultura preventiva, né? Uma cultura daquela de que considera ou considerava o advogado como gasto, né? Então, até mesmo porque a maioria, muita gente na sociedade, né, não enxerga tanto assim mais, mas o advogado como necessário somente depois do problema jurídico. Mas, olha só como que falta lógica nesse processo, né? O advogado e a advogada, ele é um especialista em eliminar problema jurídico. Olha só, o problema jurídico surge, a empresa observa o seguinte: olha, existe no mercado aí um especialista para eliminar esse problema jurídico, que se chama advogado. Ele é um especialista para eliminar esse problema jurídico. Vamos contratá-lo para que ele possa, então, eliminar o nosso problema jurídico. Certo? Certo. Nós somos especialistas em eliminar problema jurídico. Ou melhor, nós somos especialistas em entender do problema jurídico. Porque se nós sabemos eliminá-lo, é porque nós o conhecemos. E se nós o conhecemos, nós conseguimos evitá-lo. E se o advogado e a advogada, então, pudesse existir na empresa antes desse problema jurídico? Se nós somos senhores desse assunto, a contratação pela consultoria. Agora sim. Agora eu gostei. Então, olha só. A empresa, ela tem lá dentro do seu dia a dia aqui eu já trouxe, né, os mesmos problemas que estavam no exemplo anterior. Então, uma empresa pode ter questões tributárias, questões trabalhistas, contratos e relações, as relações entre os sócios e um procedimento jurídico de crise, né? Então, olha só, a empresa aqui vai contratar um profissional não mais para reagir a um problema jurídico existente. Não. Aqui, a empresa vai contratar mais com uma ação que nós chamamos de ação preventiva. Preventiva, né? Nós aqui, a função do advogado e da advogada aqui
é evitar que o problema jurídico decorrente dessas questões venham a existir, venham a se materializar no dia a dia da empresa, né? Então, diferentemente da atividade reativa, né, de um advogado que é contratado depois do problema jurídico, olha só a diferença. O advogado ele é visto na contratação depois do problema jurídico como um especialista em eliminar problema jurídico. A partir do momento que você elimina aquele problema jurídico, acabou a sua função na empresa. Aqui, quando você é contratado de forma preventiva para evitar o problema jurídico, você vai ter que ficar sempre na empresa. Então, já começa aqui com uma questão interessante, que é a sua importância na empresa. Você, aqui no escritório, nós temos contratos mensais, pagamentos recorrentes, né? Porque a gente vai precisar sempre estar com a empresa, né? As empresas, elas estão... Eu tenho aqui no escritório contratos de empresa desde quando eu me formei, né? Nunca vai deixar de existir o risco de surgir um problema jurídico. Nunca, né? Então, quando a contratação se dá pela consultoria, ela é muito mais lucrativa. Agora vem o X da questão. Lucrativa para quem? Para o advogado e advogado, né? Que tem um contrato ali contínuo, mensal, recorrente. Não somente. Não somente. Porque a empresa que contrata o advogado depois do problema jurídico instalado, geralmente esse tipo de empresa tem em mente que o advogado e a advogada, ele é uma despesa. Então, você deve ter despesa só depois do problema jurídico instalado. Aqui, esse tipo de empresa, ele não enxerga o advogado e a advogada como despesa. Esse é o tipo de empresa atual, o tipo de empresa que está alinhada, né, com os mais corretos e profundos conceitos de empreendedorismo. A pandemia, ela mudou esse entendimento de um monte de empresa. Empresas pequenas, médias, que não tinham no seu corpo um advogado que evitava problema jurídico, muitas deixaram de existir na pandemia. E aí tem um dado interessante, nos primeiros meses, já no primeiro mês de pandemia, a gente via pelos noticiários que muitas empresas deixaram de existir. Aí a gente pergunta, né? Mas os efeitos de uma pandemia em 30, 60 dias, eles seriam assim tão drásticos ao ponto de fechar uma empresa? Eles por si só? A pandemia por si só seria capaz de fechar uma empresa em 30 dias? 60 dias? Creio que não. Creio que não. Penso que a pandemia, os efeitos da pandemia, eles intensificaram problemas jurídicos que já existiam na empresa e que não estavam sendo trabalhados ou não estavam sendo trabalhados de forma correta, né? Uma ação preventiva eficaz e contínua dentro da empresa suportaria os efeitos da pandemia por um tempo bem maior, né? Não que a pandemia não afetasse, não é isso, mas ela não deixaria de existir.
porque estava ali sob controle da própria empresa, junto com o seu jurídico, a prevenção de muitos elementos, né, que poderiam deixar de existir, fazer deixar de existir a empresa. Por exemplo, se você tem um conflito entre sócios, né, sobre posicionamentos que talvez fosse melhor vir de uma assessoria jurídica e não dos próprios donos, até pelo conhecimento técnico, se esse conflito vem de forma contínua na empresa e vem uma pandemia, a situação financeira da empresa não está boa, né? E aí essa discussão vai se acalorar, né? Um vai dizer para o outro que só estão naquela situação porque o outro não ouviu, e o outro vai dizer não, é porque você não me ouviu, e no final das contas a empresa está fechando as portas, né? Então essa situação de prevenção, ela é importantíssima, né? Quando se instala uma crise, qual é o procedimento que você tem já pronto, preparado para lidar com aquela crise? A sua empresa tem isso, né? Ou você espera a crise chegar para você estabelecer um procedimento de crise? Então, a ação preventiva é fundamental, né? E a consultoria, ela é o carro-chefe do portfólio de um advogado que quer faturar na advocacia sem a dependência do judiciário. Né? Por quê? Porque aqui é o campo de atuação do advogado. Porque você vai estabelecer seu campo de atuação aqui, na empresa. Você não vai aqui, se você realmente for bom no que você faz, você não vai ter ações judiciais pipocando aqui. Você pode ter eventualmente uma ou outra que talvez você terceirize isso aqui, já no seu contrato prevê isso, que você terceirize essa condução de ações judiciais para outros escritórios. Porque você está focado na ação preventiva. Mas ela é lucrativa não é só para o advogado e a advogada. Ela é lucrativa para a empresa. Espera aí. A empresa vai pagar uma consultoria mensal que ela não necessariamente precisaria pagar, porque ela não tem problema jurídico. Ela vai pagar uma consultoria mensal e isso vai ser lucrativo por quê? Primeiro, aqui são alguns, né, dos objetivos da consultoria. Primeiro, ela tem um objetivo que é o mesmo daquela contratação para eliminar o problema jurídico. Ela não elimina, porque ele não existe, mas ela evita o problema jurídico. No passado, existiam empresas que tinha a crença limitante de que dava para economizar nas questões trabalhistas. Lesava funcionários nos seus direitos e depois pipocava a ação trabalhista. Né? Um problema jurídico que arrebentava com o financeiro da empresa. Então, evitar o problema jurídico, por si só, traz lucro para a empresa. Porque ele reduz despesas. Ele reduz despesas. E não são poucas. São muitas. Então, uma consultoria, ela vai gerar lá no caixa da empresa uma despesa, que são os seus honorários, mas ela vai gerar, do lado, economia.
E se fizer uma conta boba, na ponta do lápis ali, vai ver que só aqui já valeu a pena a sua contratação. Mas não é só isso. Ela traz também uma segurança nas relações. Uma segurança nas relações. As relações, elas ficam fortalecidas a partir de uma assessoria e consultoria. Óbvio, não só as relações externas, os contratos com fornecedores, com clientes, mas também as relações internas, as relações entre os sócios, as relações entre os funcionários, as relações entre os departamentos, né? Tem que quebrar também aquela crença limitante de que consultoria, assessoria jurídica é uma coisa isolada dentro da empresa. Que o advogado e a advogada, ele tem lá uma salinha, ou ele fica no seu escritório atendendo por telefone e só lida com questões jurídicas, né? Se o advogado fizer isso, ele vai permitir a construção contínua de problemas jurídicos. Seu serviço vai ser ineficaz, aí sim ele vai trazer despesa para a empresa. Porque se ele está sendo contratado para ação preventiva e ele permite que o problema jurídico se instale, não faz sentido contratar ele antes mesmo. Aí tem que contratar depois, né? Porque às vezes alguns problemas jurídicos poderiam ter sido evitados por algum funcionário, por algum gestor lá do recurso humano, por exemplo, não foi porque ele está lá dentro. Então o advogado, ele tem que sair dessa bolha de que ele é um ser distante, diferente de todos. Nós não somos distantes, diferentes de ninguém, em especial dentro de uma empresa. Nós somos iguais, com funções diferentes. Só isso. Então, o advogado e a advogada, ele tem que estar conectado na empresa com os departamentos, né? E aí ele pode trazer essa segurança nas relações. Porque o seu foco é sempre esse, é a ação preventiva. É evitar problemas. E aí, aqui, um quarto elemento de uma consequência lucrativa, aí aqui eu vou trazer o aumento do equity. Aqui poucas empresas dominam esse lucro que uma consultoria, assessoria jurídica pode trazer. O equity. O equity talvez seja... ele está conectado, ele está associado com a venda de uma empresa. Aí alguém pode dizer assim, nossa, espera aí, tá, vai vir para a minha empresa para vendê-la? Não é isso. Não é isso. Mas o mercado, o empresário pode dizer que ele tem ali uma empresa familiar, o que quer que seja, que ela não está à venda. Na mente desse empresário, ela não está à venda. Mas para o mercado, toda empresa está à venda. Toda empresa está à venda. Então, num determinado momento, alguém pode chegar até esse empresário. Às vezes a sua empresa está tão alinhada, tão certinha, ela tem um lucro tão bom, que alguém pode chegar um dia para o empresário e falar assim, olha, eu vou antecipar 10 anos do seu lucro, vou fazer uma projeção, vamos imaginar que o lucro que a sua empresa tenha hoje, ele se projete pelos próximos 10 anos, eu vou pegar esse valor, né? Sei lá, imagine que a empresa dê lá um lucro de R$1 milhão por ano. E aí ele chega para o empresário e fala o seguinte, olha, vamos imaginar que a sua empresa continue dando R$1 milhão por ano. Eu vou
te antecipar 10 milhões de reais nesse exato momento e vou ficar com a sua empresa. Aí o empresário olha e fala, 10 anos de lucro. Eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui 10 anos, né? O empresário pensa. Poxa, é tentador. Equity é isso. O equity é um sistema de avaliação extremamente subjetivo, mas real dentro de uma empresa, onde aqui está realmente o que vale sua empresa. E às vezes o empresário não entende isso, porque o problema jurídico ele vai trazer problemas graves aqui dentro do equity, por exemplo, ações judiciais. Às vezes as pessoas, muitos empresários, eles contabilizam os custos de uma ação judicial nos seus gastos, só os custos mesmo que uma ação gera. Se tiver que ter os pagamentos, claro, que acontecem dentro de uma ação judicial, os honorários advocatícios, as custas, eles colocam isso numa planilha, mas não é só isso. O equity, ele considera como negativo a simples existência de um processo. O simples fato de ter lá distribuído uma ação judicial e ter tido seu curso normal, isso afeta o equity. Reduz o valor do equity. Porque uma das avaliações do equity é o seu comportamento, o comportamento da empresa para com o todo. Para com os seus contratos, as suas relações, para com os seus funcionários, entre os seus sócios, para com o fisco. Enfim, o equity, ele olha, veja bem, alguém está comprando uma empresa e está antecipando 10 anos de lucro. Ele não vai fazer esse investimento alto numa empresa que de vez em quando aí tem dificuldade em cumprir seus compromissos com os seus fornecedores ou com seus clientes, que lesa clientes. Uma empresa que tem dificuldade em respeitar a ação trabalhista. Então, olha só, né? É um valor extremamente alto, mas que ele precisa ter segurança nesse pagamento. E uma segurança é olhar para o passado da empresa. Se ele está fazendo uma projeção, se o comprador espera ter um lucro a longo prazo, ele olha para o passado para ver como é que essa empresa caminhou até aqui, até agora. Né? Então, a consultoria, assessoria jurídica, ela fortalece esse equity. Ah, mas eu não quero vender minha empresa, então isso não me interessa. Não interessa agora. Na hora que chega a proposta na sua mesa, é diferente. Né? Porque quando você vai falar em venda aí, alguém te paga 70% que você faturou no ano, nos últimos 3 anos. Aqui nós estamos falando de uma antecipação de lucro de 10 anos. Né? Então, assim, é diferente. É diferente. Então, essa aqui é a forma adotada aqui no Fature Sem Processo. Né? Esse é o grande portfólio da nossa prestação de serviço. Mas a consultoria preventiva mesmo, aquela que não gera nenhum processo judicial. Aquela que vai trazer para o empresário, aquela que vai trazer para o cliente pessoa jurídica uma lucratividade muito maior do que se ele não tivesse a assessoria jurídica. Né? Essa é que é a forma. E aqui, não sei se vocês perceberam, quando a gente fala tanto aqui no canal de produção de conteúdo, como que vocês vão conversar, né? A gente vai ter aí uma aula falando só disso, de produção de conteúdo para captação de pessoa jurídica. Vocês podem acompanhar aí no canal que vai ter essa aula específica. Mas aqui, olha só, produção de conteúdo. Você vai conversar com esses aspectos que eu trouxe para vocês aqui, do que é lucrativo, do tanto que uma consultoria é lucrativa para uma empresa, trabalhando na forma preventiva, é a produção de conteúdo.
Por exemplo, explicar o equity. O que é o equity numa empresa? Né? Explicar a segurança das relações, né? A redução de despesas. O quão importante é hoje evitar um problema jurídico. Então aí você consegue mensurar, você consegue criar relacionamento com o seu cliente. Então, a consultoria, a assessoria jurídica preventiva, ela vai auxiliar o advogado e a advogada a faturar até R$20.000 por mês, sem a dependência aos processos judiciais ou extrajudiciais. Exatamente porque aqui vai ser o campo de atuação do advogado e da advogada. Se inscrevam no canal, quem ainda não foi inscrito, para vocês receberem os avisos, né, das aulas novas. Deixem seus comentários, eles são muito importantes aqui para o canal, para que a gente possa produzir conteúdo direcionado para aquilo que vocês precisam, para aquilo que vocês querem. Deixem aí os seus feedbacks, os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões, elas são muito bem-vindas no nosso canal. Um grande abraço a todos.